Quando a gente é guiado pela palavra de Deus, que é a lâmpada e a luz para nos conduzir na caminhada de fé com Deus, a gente não se perde diante da mentira que o mundo vive em relação aos conceitos de Deus. Quando a gente baseia, principia, estabelece e coloca o fundamento da nossa vida de fé em Deus, a palavra, a gente não é levado pela mentira de Satanás. Uma das maiores mentiras de Satanás pregada para a humanidade, que vai levar a humanidade à perdição eterna, é a mentira que ele prega em relação a Deus. O diabo, ele trabalha pegando a verdade de Deus e transformando em mentira, para fazer as pessoas acreditar na mentira dele como verdade e as pessoas desprezar a verdade de Deus como se fosse mentira. Esse é o trabalho do diabo, irmão. Quando eu falo diabo, eu estou falando de uma ação de seres espirituais das trevas que opera para levar a humanidade a desprezar o seu Criador, a descrer da direção do Criador, a não dar ouvido à palavra do Criador. Quando eu falo do diabo, eu estou falando de um reino das trevas, porque é contrário à verdade de Deus, que é luz. Esse reino das trevas, no governo do príncipe das trevas, que é o diabo, que trabalha para destruir a humanidade, tirando da humanidade a direção de Deus e fazendo a humanidade desprezar a Deus, ignorar a Deus, confrontar a Deus, aonde a humanidade torna-se inimigas de Deus por causa das suas rebelião contra o Criador. Rebelião essa que leva as pessoas a serem inimigas de Deus, quando vão de encontro e desprezam a palavra dele, e ainda combatem contra a palavra dele. Agora as pessoas fazem isso em nome de Deus. As pessoas fazem isso achando que estão servindo a Deus. As pessoas se desviam de Deus achando que estão indo para Deus. As pessoas estão indo para a perdição, continuando em condenação, achando que estão caminhando na salvação para a bênção. Porque o diabo, ele trabalha dentro desse propósito. O inimigo trabalha dentro dessa finalidade, com esse objetivo. Tirar as pessoas, impedir as pessoas de chegar a Deus para a sua salvação. E como é que ele trabalha isso? Como é que ele faz isso? Não é chamando as pessoas dizendo, não, vá para Deus, não, eu sou o diabo, venha para mim. Ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha colocando a mentira no entendimento das pessoas, para que as pessoas desprezem a verdade e que elas achem que estão vivendo a verdade dentro da mentira. Você está entendendo isso? Então, esse é um trabalho que eu faço hoje, porque eu fui liberto, eu conheci a verdade. E hoje eu faço esse trabalho de esclarecimento
para ajudar pessoas que estão nas trevas, para ajudar pessoas que estão dentro da mentira, para ajudar pessoas que estão dentro do engano, para ajudar as pessoas que estão perdidas de Deus. Porque hoje, como salvo, estando eu na luz, conhecendo a verdade, por onde fui liberto, eu preciso levar essa verdade para outros que precisam ser libertos, que precisam sair das trevas, que precisam ser livres do poder de Satanás e vir para Deus. E como é que eu posso fazer isso? Pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso a ação do homem, crer, ouvir, crer e se converter. Converter-se é sair da mentira do diabo e crer na verdade de Deus e andar por essa verdade. Colocar a nossa vida e o nosso viver nessa verdade. A verdade de Deus é o que Cristo nos ensinou. É o que Cristo trouxe para nós. Na revelação que nós precisamos conhecer daquilo que Deus, Ele quer que a gente conheça para chegar a Ele. Foi revelado por Cristo. O caminho, a porta, o meio, por onde o homem será salvo, foi revelado por Cristo. E nós temos que crer no que Cristo ensinou, no que Cristo mostrou em relação à vida do homem perdido, em relação ao meio do homem chegar a Deus, em relação ao meio da salvação. O que Cristo ensinou para nós, o que Cristo trouxe, qual foi a revelação que Jesus trouxe para nós, para o conhecimento que nós precisamos ter de Deus. Qual foi a revelação que Jesus ensinou para que a nossa vida saia da perdição e encontre a Deus. O que Jesus ensinou para que a gente saia da perdição e seja salvo. O que Jesus ensinou para que a gente venha a ter fé, que sejamos aceitos por Deus por meio dessa fé. Qual é a fé que devemos ter? Qual é o alvo dessa fé? Jesus mandou ir a quem? Jesus mandou crer em quem? Jesus mandou estar em quem? Jesus mandou seguir a quem? Essa é a fé que nós devemos ter nesse alvo, nesse guia, nesse meio de salvação, no caminho para Deus. Jesus ensinou. E aonde? Buscar a Deus aonde? Estar em Deus aonde? Ser salvo por onde? É isso que nós precisamos conhecer, irmãos. Porque o diabo, dentro das suas mentiras pregadas na religião, o diabo coloca outro meio, outro caminho, outro lugar para o homem estar em Deus, outro meio de vida com Deus. O diabo, uma das maiores mentiras de Satanás, que vai levar milhões e milhares de almas para o inferno, é a mentira religiosa. É as mentiras pregadas dentro das religiões, que é um sistema do inferno, por onde Satanás leva muitas almas para esse lugar, indo a juízo e a condenação. Tais que seguem uma vida como se fosse para Deus, dentro da direção que a religião coloca, dos meios que a religião coloca. Então eu quero comunicar isso a vocês, que vocês entendam. Pega aí, irmão, pode pegar. Que vocês compreendam que nós precisamos ter esse conhecimento. O conhecimento por onde vamos ser libertos. A libertação, ela depende do conhecimento. Ninguém vai ser liberto sem o conhecimento. Tem que ter o conhecimento para ser liberto. A salvação, ela não requer de nenhuma prática religiosa, nenhum sacrifício religioso, nenhuma devoção religiosa. A salvação é por meio do conhecimento. Esse conhecimento de Cristo, que é a verdade. Por onde vamos ser libertos?
É por aí, irmãos. Eu vou explicar isso novamente para vocês. Você precisa entender essa realidade. O diabo, ele trabalha tirando as pessoas do conhecimento de Deus. As pessoas hoje estão buscando salvação por meio de ambientes, por meio de práticas religiosas, por meio de cerimoniais religiosos, por meio de devoções, por meio de obras. A salvação que Deus oferece para o homem só pode alcançar essa salvação se ele tiver o conhecimento dessa salvação. Nós precisamos ter o conhecimento da salvação. A salvação que Deus proporciona para o homem. O conhecimento que Deus, o próprio Deus, revela. Salvação não é questão de vida religiosa dentro de nenhum ambiente. Salvação é questão do conhecimento da verdade de Deus. Esse conhecimento que nos leva a esta salvação, ao caminho, a porta, o meio, por onde seremos salvos. Glórias a Jesus. As pessoas precisam ser instruídas com a verdade para que sejam libertas da mentira. Grandes mentiras pregadas em nome de verdade de Deus por meio da religião, que é um grande propagador da mentira do inferno, da mentira de Satanás, levada para o povo para se perder de Deus. Este grande veículo da mentira de Satanás pregada como verdade de Deus é as religiões. Salvação é pelo conhecimento da verdade. Eu acho interessante, irmãos, o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo... Vamos ler. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 14. Vamos ler aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Paulo aqui está orientando Timóteo. Paulo vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprender é conhecer. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 15. Desde da tua infância, tu sabes e conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Muito importante a gente observar isso aqui que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, desde a tua infância, tu conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio, te dar o conhecimento da salvação. E salvação essa que é pela fé em Jesus Cristo. Não é por nenhum outro lugar. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. A salvação não é pela fé das crenças religiosas. A salvação não é guardando e praticando dogmas, crenças e vivendo formalidade religiosa. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E essa salvação pela fé em Jesus Cristo, você só pode ter o conhecimento dela pelas Escrituras que revelam isso. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Desde da tua meninice, tu conheces as sagradas letras que podem, é por ela que nós temos o conhecimento, que podem te fazer sábio para a salvação. Ou seja, pode te dar o conhecimento da salvação. E salvação essa não é por aquela igreja, não é por aquele trabalho, não é por aquele cerimonial, não é por dízimo, por guardar sábado, por ser batizado, por tomar ceia, não é por estar nessa ou naquela igreja. Paulo vai dizer: a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Está aqui, irmão. Então nós temos que buscar o conhecimento do que a palavra nos revela para a nossa vida com Deus. E esse conhecimento absoluto, pleno e singular está em Cristo. Porque Cristo que trouxe a manifestação da graça e da verdade. Por onde o homem vai ter o conhecimento dessa salvação? É por meio de Cristo. É Cristo quem revela. A salvação foi revelada por Jesus.
E essa salvação que Jesus revela não é por meio de nenhum lugar, de nenhum ambiente, de nenhuma prática, de nenhum sacrifício, de nenhum ritual cerimonial religioso. Jesus não revelou a salvação dentro de igreja. Jesus não revelou a salvação por meio de guardar ritual e cerimonial religioso. A salvação, Jesus que nos trouxe esse conhecimento, ele mostrou que é nele, por ele, com fé e crendo nele, vivendo nessa fé, crendo em Jesus. É aí que está a salvação, irmão. A salvação de Deus para a humanidade, ela está unicamente, exclusivamente em Jesus, por Jesus. Isso por meio da fé. O que é que o diabo faz, irmãos? O diabo manipula essa verdade, tira do povo esse conhecimento e leva o povo a acreditar que vai ser salvo porque está dentro de uma determinada instituição religiosa, porque está vivendo prática e devoção e sacrifício religioso, porque vive a formalidade religiosa, porque se submete ao legalismo religioso, porque faz obras que impressionam a Deus para ele ser merecedor de salvação. O que é que o diabo faz, irmãos? Leva as pessoas a entenderem que vão receber a vida com Deus dentro de outros ambientes, meios, práticas, obra, virtude que o homem venha praticar ou viver. Enquanto Deus ele nos mostra que o único meio para o homem encontrar essa salvação que Deus oferece de graça é por meio da fé, e essa fé em Cristo. E a fé em Cristo, ela não é vivida dentro de nenhuma prática ou vida religiosa. A fé em Cristo é vivida no conhecimento que Ele trouxe para nós. É acreditando, crendo e guardando e praticando aquilo que Ele ensinou. É viver na palavra de Cristo. A fé em Cristo é se render a Cristo, é ser guiado pelos ensinos de Cristo, é estar com a esperança e a confiança da vida com Deus em Cristo. Essa é a fé em Cristo. Por onde somos salvos? Não é eu acreditando que estando nessa religião, porque eu fui batizado, eu dou dízimo, eu guardo sábado, eu vivo usos e costumes, eu vivo a vida religiosa, atividade de culto, obrigação, ordenança, eu sou salvo. Porque eu estou na igreja, eu sou da religião, pratico a religião. Não é por esse caminho. Salvação é unicamente por Cristo e em Cristo. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Só por Ele. Nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nenhum outro lugar que as pessoas acham que vão ser salvos lá. Só Jesus. Ele é o lugar, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o único meio. O homem para ir a Deus precisa passar por Cristo. O homem para ter acesso a Deus precisa entrar por Cristo, que Ele é a porta. O homem para viver uma vida andando com Deus para a eternidade precisa estar em Cristo, que Ele é o caminho. O homem, para conhecer verdadeiramente a Deus, precisa conhecer a Cristo, porque Ele é a verdade de Deus. O homem, para alcançar a graça, a justificação, o perdão de Deus, é por Cristo, em Cristo. Por Cristo, em Cristo. Você está entendendo isso, meus irmãos? Eu quero que vocês entendam o que eu estou aqui tentando mostrar para vocês. Comunicando a vocês. Levando para vocês esse conhecimento. Porque é pelo conhecimento que nós vamos encontrar libertação e salvação. Bom dia, Nessa. É pelo conhecimento. Esse conhecimento é pela palavra. A palavra aqui é Cristo, que foi revelado para nós. Tudo que Ele trouxe e ensinou, conduz a Ele mesmo. Jesus nunca levou ninguém, dentro dos seus ensinos, a ir para nenhum lugar, a se dirigir a nenhuma pessoa, a buscar a proteção, salvação de Deus, dentro de nenhum outro meio, nem sacrifício, nem nenhum lugar, nem nenhuma pessoa. Jesus apontou tudo para Ele. Venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a ressurreição, quem crê nele não é condenado. Jesus tudo apontou para Ele. Jesus não levou ninguém, não instruiu ninguém a ir ali, aqui ou acolá. Jesus nunca disse a ninguém, faça isso, aquilo, aquilo outro, dentro de sacrifício religioso para Deus te abençoar.
Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum lugar, nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhum cerimonial. Jesus nunca ordenou a ninguém a praticar nada dentro de cerimonial religioso, de sacrifício religioso, para que Deus abençoasse. Jesus sempre disse: em mim, no meu nome, o Pai vos concederá. Aí o diabo vem e coloca um bocado de obrigações, de sacrifício, de meta, de regra, de norma, para o povo viver escravizado, entendendo que é para Deus. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, vocês precisam despertar. A salvação Deus oferece gratuitamente para o homem, mas a responsabilidade de receber e aceitar essa salvação é do homem. É o homem que tem que ter a atitude e a ação que leva ele a receber a salvação de Deus. E como é, irmão Wellington, que eu vou ter essa atitude e vou ter essa ação para receber a salvação de Deus? A fé, pelo ouvir. Se você ouvir e crer, você encontra essa salvação. Essa é a atitude que Deus quer do ser humano. É que ele ouça a pregação do Evangelho e creia no que o Evangelho mostra e conduz você a se dirigir para encontrar Deus. Pelo que o Evangelho mostra. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como vão ouvir se não há quem pregue? De sorte que a fé vem pelo ouvir, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir sermão religioso de homens que diz que é de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que eu tenho que ouvir é de Cristo. Para que a minha fé seja aceita por Deus, tem que ser dirigida no alvo único e singular que é Cristo. É pela fé em Cristo, não é pela fé dentro de vida religiosa. De dogmas, de crença, de credos, de obrigações, de tarefas, de cerimoniais, de sacrifício, de atividade de culto. Sacrifício religioso. Isso não leva ninguém a Deus. Deus não pede a ninguém para viver isso, para estar com Ele, para alcançar a graça dEle, para viver a comunhão com Ele. Isso foi o diabo que colocou para tirar o povo da verdade, escravizando o povo dentro da mentira religiosa, onde o povo é escravo, devoto, praticante, estão entregando suas vidas a um viver que não é a Deus, mas eles pensam que é a Deus. É trabalhos, é obrigações, é servidão, é meta, é tarefa. Tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto a gente vai aprender que o Evangelho não nos chama para nada disso. O Evangelho nos chama para alcançar, receber de Deus aquilo que nós vamos receber que não merecemos, não pelo nosso mérito, não pela nossa obra, mas aquilo que Deus nos oferece para receber é pelo mérito e a obra de Cristo. Deus não pede a ninguém sacrifício religioso, porque o sacrifício Cristo já fez. Deus não pede a ninguém fazer boas obras, porque as boas obras para o homem ser salvo, quem operou foi Cristo. Cristo é a obra de Deus. Essa boa obra que salva o homem. Não é o homem fazer boas obras pensando que vai ser salvo por ela. O diabo estabeleceu esse sistema religioso, aonde ele prende milhões e milhares de pessoas, aonde as pessoas estão alienadas dentro desse sistema, escravizada, robotizada, com a mente cauterizada pela mentira, vivendo como se fosse para Deus, aonde são devotos, praticantes, centraliza a sua vida e seu viver dentro das obrigações e tarefas religiosas no sistema. E eles fazem tudo isso pensando que é para Deus. É aí onde entra a escravidão de Satanás na vida desse povo, fazendo esse povo pensar que estão libertos, fazendo esse povo pensar que estão servindo a Deus, fazendo esse povo pensar que estão indo para a salvação. E a realidade é, continuam perdidos, julgados, condenados e se desviando de Deus. Porque para que sejam salvos, livres e andem com Deus, estejam em Deus, é preciso crer em Jesus Cristo, conhecer a verdade. Salvação, ela é por meio do conhecimento. Não é por meio de prática ou de vida religiosa. É por meio do conhecimento, para que eu ande uma vida no entendimento de Deus, pelo conhecimento que eu tenho dele. Então vocês estão entendendo isso, gente? Eu estou levando isso aqui para esclarecer a vocês
que esse é o trabalho que eu faço de esclarecimento. Eu não trabalho aqui questões e valores religiosos. Eu não trabalho defendendo causa de nenhuma igreja ou religião. Eu trabalho ministrando a verdade do Evangelho, em defesa da causa da verdade e do princípio do Evangelho, dos princípios do Evangelho. Eu trabalho para proporcionar o conhecimento da verdade para aqueles que estão nas trevas, seja qual for o sistema religioso, católico, evangélico, budista, espírita, mormon, testemunho de Jeová, tudo é dentro do reino das trevas. Tudo é obra de Satanás. A religião não é o caminho para Deus, não é o meio que Deus colocou para a gente encontrar Ele. Quem colocou esse meio foi Satanás, chamado religião. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus Salvador, que nós temos que ir a Ele para ser salvo por Ele. Jesus não é uma religião que coloca para você fardo pesado de obrigação, de tarefa, de servidão, dentro de sacrifício religioso. Jesus é o Deus Salvador que nos orienta a andar na direção para a bem-aventurança, aonde vamos estar com a comunhão com Ele, andando por Ele, guardando e praticando a palavra dEle, dentro do nosso viver com o próximo. Não é dentro de uma instituição, cumprindo regra, norma, meta de obrigação religiosa. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus Salvador, que nos mostra o caminho para ser salvo, que nos convida a ir a Ele, para que Ele nos salve. Está entendendo? Jesus não é uma religião que você tem que estar dentro dela, cumprindo obra, tarefa, obrigação para ser salvo. Jesus é o Deus Salvador que nos salva. O mérito é dele. A obra foi ele que fez. A virtude é dele. Por ele somos justificados. Por ele somos santificados. Por ele somos absolvidos da culpa do pecado, para não ir a juízo, em condenação. É por Jesus, pelo mérito dessa obra grandiosa que Deus operou na terra para salvar o homem. E aí, o diabo leva as pessoas a desprezar essa obra. O diabo leva as pessoas dentro da religião a entender que vão ser salvos pelas suas obras. É aí que essas pessoas rejeitam a salvação de Deus, desprezam o caminho que Deus abriu e entram por outros caminhos e buscam outros meios de salvação, porque se perdem da verdade que é Cristo. Mas eles usam o nome da fé dele em Cristo. Eles dizem que têm fé em Cristo. Eles dizem que Cristo é o Salvador. Eles dizem que creem em Jesus. Mas a prática que eles vivem, o entendimento deles, mostra que eles estão bem longe de Jesus. Porque ao mesmo tempo que eles dizem que Jesus é o Salvador, eles têm que cumprir toda a obrigação no entendimento dele que a religião manda, porque senão não são salvos. Ao mesmo tempo que eles dizem que creem em Jesus, que é o único meio de chegar a Deus, ao mesmo tempo eles mostram que isso eles não vivem na prática, porque o entendimento deles leva eles a viverem presos, centralizados sua vida dentro de igreja, religião, achando que a vida com Deus é por ali. Você está entendendo? O católico diz que é de Deus, que está salvo, que serve a Deus. O espírita diz que é de Deus. Os evangélicos dizem que são de Deus, estão servindo a Deus. Os mormons dizem que são de Deus, estão servindo a Deus. Os adventistas, os testemunhos de Jeová e todos os religiosos dizem que são de Deus e dizem que creem em Jesus. Dizem que Jesus é o Salvador. Mas vai ver na prática, no entendimento deles, aonde está o conhecimento, o entendimento de salvação. Vai buscar ver o que é que eles entendem em relação de estar em Deus, em relação de salvação. Eles dizem que creem em Jesus, mas estão presos, devotos, centralizando suas vidas, a submissão de ordem, de regra, de mérito, de cumprir devoção dentro do legalismo religioso, porque eles entendem, se não estiver ali cumprindo, não são de Deus. Logo, isso mostra que eles estão perdidos da verdade. É por isso que eu digo, o conhecimento de Deus é que nos leva à salvação. Salvação é questão do conhecimento, não é questão de prática de vida religiosa dentro de nenhuma religião. A salvação, ela é principiada a partir do conhecimento da verdade de Deus. Por onde vamos ser salvos? Essa verdade é Jesus.
Esse conhecimento é dele, que nos leva à salvação. E essa salvação, ela não está baseada, alicerçada, em nenhuma religião ou igreja, em nenhuma prática ou sacrifício ou cerimonial religioso. Essa salvação está principiada e baseada unicamente, exclusivamente em Cristo, para que todo aquele que nele está não pereça, mas tenha vida eterna. E quem não está nele e não crê nele, não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece para sempre. Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Jesus nunca estabeleceu a ninguém a salvação dentro de nenhum local, nenhuma religião, por meio de nenhum cerimonial, nenhum ritual religioso, nenhum sacrifício religioso, nenhuma obra religiosa. Jesus sempre ensinou a todos que quem nele crê não será condenado, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Por onde o homem vai encontrar a direção e viver a vida com Deus, para a eternidade com Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que vocês meditem e analisem tudo o que ouviu agora e sejam libertos. Creiam na verdade, para que vocês sejam libertos da mentira do diabo. Você pode estar dentro dessa mentira, indo à perdição, pensando que está indo para a salvação. Você pode estar dentro dessa mentira, desviando-se de Deus, pensando que está andando com Deus. Você pode estar dentro dessa mentira, reprovado por Deus, pensando que está aprovado por Deus. Essa mentira do diabo pregada dentro das religiões, que leva as pessoas a consagrar, entregar e ser devoto e praticante, como se fosse para Deus, dentro de uma vida escravizada na religião, por meio de muitos fardos, julgos pesados, de obrigação, de regra, de metas e de normas, onde você pensa que vivendo isso, está vivendo para Deus. Conheça a verdade e seja liberto dessa mentira, para que a sua vida verdadeiramente esteja em Deus, andando com Ele para a salvação que Ele oferece a todos. E salvação essa, que não é dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhuma vida religiosa. Salvação essa é em Cristo, por Cristo, para todo aquele que crê e se converter a Cristo. Amém?